Utopia Campus. Alojamento de qualidade para os estudantes. Temos quadra de tênis, piscina, área de lazer, praia, sala de jantar ao ar livre e muito mais. Utopia University. Aqui nossos professores e alunos são muito felizes. Bom dia! Ai, gente, juro, tô muito ansiosa pro primeiro dia de aula. Bom dia! Bom dia, galera! Muito bom dia, meu povo, aqui no Vale do Egito. Bom dia! Entrem alunos. Oi, professor! Oi, professor! Oi, professor! Oi, professor! Espera, gente! Oi, professor. Olá, meus queridos alunos. Irei passar um belo trabalho para vocês. Vocês vão ter que fazer um trabalho de 5 pessoas e o tema é fenômenos atmosféricos. Gente, o trabalho é para amanhã. Boa sorte! Gente, o que vocês acham da gente ir lá pro meu AP? Ele é super de boa, tem um espaço super amplo e dá pra gente ficar tranquilo lá fazendo trabalho. Bora! 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 Me espera, gente! Galera, vamos tirar 10 com o nosso tom de pesquisa e de inteligência. Vamos ir muito bem nesse trabalho. É verdade! É verdade! É mesmo! A few moments later. Hein, galera? Bora ensaiar a apresentação? Vamos! Olá, galera, bom dia! Hoje nós viemos apresentar o nosso trabalho sobre fenômenos atmosféricos. Meu nome é Margarida e eu sou do México. Olá, meu nome é Angélica e eu sou da Filipinas. Olá, meu nome é Helena e eu sou da Rússia. Olá, meu nome é Mohamed e sou da Arábia Saudita. Olá, meu nome é Ali e eu sou do Brasil. Então, bora começar, galera! O que é fenômeno atmosférico? Os fenômenos atmosféricos são processos naturais que acontecem dentro da nossa atmosfera terrestre e estão diretamente relacionados às dinâmicas de temperatura do ar e também da pressão atmosférica. Os principais fenômenos são chuvas, umidade do ar e ventos. A chuva são as quedas ou precipitação das gotas de água que originam-se da condensação do vapor de água presente na atmosfera. São fundamentais para a agricultura, fornecem água para o desenvolvimento vegetal e que servirão de alimentos para os animais e seres humanos. A chuva pode ser bem forte. Quando isso ocorre, ela pode vir acompanhada de relâmpagos, que é a luz proveniente da forte descarga elétrica que ocorre entre duas nuvens carregadas com grande energia ou entre uma nuvem e o solo. E os trovões. Chamamos de trovões os sons gerados por essas descargas elétricas. A formação de nuvens, consequência direta da umidade do ar. As nuvens são formadas pelo vapor da água mais leve do que o ar, que se condensa. Quando essa condensação ocorre próxima aos solos, forma-se neblina. Nesse sentido, há ainda a umidade, que é a quantidade de água que se encontra no ar na forma de vapor ou de pequenas gotas. Esta é resultante e integrante dos processos que compõem o ciclo hidrológico: evaporação, condensação e precipitação. Umidade do ar é a quantidade de vapor de água presente no ar atmosférico. Ela é um elemento climático importante, pois interfere na caracterização climática de uma localidade, especificamente na definição de climas úmidos e secos. A umidade do ar também é chamada de umidade atmosférica. Ela refere à quantidade de vapor e de água na atmosfera em determinado momento em relação à quantidade máxima de vapor de água que poderia
existir na temperatura observada. Após dias de chuvas, a umidade relativa do ar é maior, pois a passagem da água do estado líquido para a de vapor. Em locais próximos a rios e represas, a umidade também é maior, assim como a área de florestas, nas quais as vegetações o libera grande quantidade de vapor de água para a atmosfera, principalmente no meio de transpiração. Os meteorologistas se preocupam com a umidade do ar relativa, porque ela representa uma variável meteorológica que pode afetar o organismo de todos os seres vivos. Segundo a Organização Mundial de Saúde, OMS, o nível ideal para o organismo humano gira entre 60% e 80%. Quando está abaixo desse valor, alguns cuidados especiais devem ser tomados para evitar danos à saúde, como ingerir maior quantidade de líquidos, água de coco e suco natural, por exemplo. Utilizar vaporizadores de ar para aliviar o ressecamento das vias respiratórias, fazer refeições leves, sempre que possível, permanecer em locais protegidos dos raios solares e em áreas com vegetação, além de observar regularmente as recomendações para os estados de atenção e alerta. Vento é o fenômeno atmosférico em movimento. Eles se formam pelo deslocamento do ar, pela diferença de temperatura ou de pressão. Em termos práticos, quando uma quantidade de ar é aquecida, ela fica menos densa e sobe, deixando um espaço vazio no local onde estava. O ar frio, por sua vez, tende a ocupar esse espaço vazio, formando os ventos, ou também quando uma massa de ar com alta pressão atmosférica se move em direção a uma região baixa, geram-se os ventos. Temos os ventos. Ventos verticais ou ventos descendentes formam quando a camada de ar quente próxima ao solo sobe, por ser mais leve, substituída por outra fria que desce. Ventos horizontais ou ventos ascendentes formam quando a massa de ar sobre uma região se aquece. Ela sobe, porém, seu lugar será preenchido pelas massas de ar frio, que estão na vizinhança, e não pelo que estava em cima. Ventos constantes são aqueles que ocorrem de forma frequente. Basicamente, são divididos em ventos alísios e contra-alísios. Ventos alísios sopram constantemente das zonas polares e dos trópicos, em direção à linha do Equador. Carregam umidade e provocam chuvas nas regiões onde eles se encontram com outros ventos e massas de ar. Ventos contra-alísios realizam um movimento contrário aos ventos alísios, direcionando-se a linha do Equador aos trópicos. São ventos geralmente muito secos. Ventos periódicos são aqueles ventos que ocorrem em uma determinada região durante um determinado período do ano. Esses ventos são extremamente importantes para a dispersão de chuvas no espaço. Se não fossem eles, haveria uma grande quantidade de regiões que choveria além do normal e muitas outras que sofreriam com o tempo seco. Ventos variáveis são os ventos irregulares que varrem uma determinada área de maneira inesperada. Eles não se padronizam, pois eles obedecem às condições naturais de cada localidade. Condições como pressão atmosférica e formas de relevo interferem no sentido e no destino dos ventos. Exemplos desses ventos temos rajadas de vento, ciclones, furacões e tornados. Dessa forma, em consequência das diferenças na temperatura da superfície terrestre, ocorre a circulação atmosférica, resultado do deslocamento de ar das regiões de alta pressão para as regiões de baixa pressão. Para saber a direção dessa movimentação e medir sua velocidade, alguns instrumentos são utilizados. O catavento e a biruta, por exemplo, fornecem a direção do movimento de ar e o anemômetro permite medir sua velocidade. Pressão atmosférica. Após uma experiência do cientista italiano Torricelli, constatou-se que a atmosfera exerce uma pressão sobre a superfície. Esse peso pode ser medido por um aparelho chamado barômetro. Os lugares mais altos têm menor pressão atmosférica do que os lugares mais baixos. Dessas variações de pressão surgem os ventos, que se deslocam das zonas de maior pressão para as de menor. Temperatura.
A temperatura é um fenômeno atmosférico que diz respeito ao maior ou menor calor dos elementos na superfície da Terra. A sua variação depende de vários elementos, como altitude, latitude, continentalidade, maritimidade e as ações humanas. O que é a escala de Beaufort? É um sistema usado para calcular e informar a velocidade do vento. É baseado na força ou número de Beaufort, o qual é composto pela velocidade do vento, um termo descritivo dos efeitos visíveis sobre as superfícies da terra ou do mar. Escala de Beaufort em 13 níveis, que variam de ventos calmos a furacão, de 0 a menos 12 graus. Os furacões podem ocorrer no oceano ou no continente, quando atingem locais nos quais residem pessoas ou existem plantações e criações de animais. Os furacões causam grandes prejuízos que afetam diretamente os seres humanos. Os tornados são atmosféricos, tipicamente continentais. Sua formação ocorre através da chegada de frentes frias em regiões onde o ar é mais quente e está mais instável, favorecendo o desenvolvimento de uma tempestade, que por sua vez impulsiona a formação desse tipo de ciclone. Os tornados são bem frequentes em algumas regiões dos Estados Unidos, China, Canadá e Alemanha, onde os ventos podem passar da velocidade acima dos 200 km. Os ciclones formam-se devido à movimentação do ar gerada em uma área de baixa pressão atmosférica. Essas áreas apresentam, de acordo com o Instituto Nacional de Meteorologia, pressão atmosférica inferior às que circundam. Os ventos nessas áreas sopram para dentro e diferem-se em cada hemisfério. O vento é muito importante na dispersão de sementes dos vegetais, participante de seu ciclo de vida, permitindo que elas alcancem grandes distâncias. E foi isso o nosso trabalho. Espero que vocês tenham gostado. Entrem, alunos. Chegou a hora. Oi, galera, bom dia. Hoje nós viemos apresentar o nosso trabalho sobre fenômenos atmosféricos. Alunos, vocês estão ouvindo este barulho de passos? Olá, niños! Beans.